Diz assim a palavra do Senhor, Provérbios 31, verso 10. Quem achou diz amém. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Assim ele não necessitará de despojos. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as mãos. Como um navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir as tarefas das servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso e suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Faz para si cobertas de tapeçaria. Seu vestido é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os e entrega cintos aos mercadores. A força e a honra são seu vestido e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Esta atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Levanta-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também, e ela é louvada. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas as mais excelentes. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Amém? Oremos. Pai, te damos graças, Senhor, nessa manhã. Obrigado, Jesus, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pela tua graça sobre nós. Que o teu Espírito Santo esteja agora nos cobrindo, nos dando entendimento, nos conduzindo nessa manhã tão especial, Senhor. Uma manhã de Dia das Mães, uma manhã onde vamos ter um tempo para meditar na palavra do Senhor e nas habilidades que tu deste, Senhor, para as mulheres, as tuas filhas. Queremos aprender hoje, Senhor, com elas, queremos aprender com a sabedoria e o comportamento que as mulheres virtuosas, segundo a tua palavra, devem ter e exercer sobre essa terra. Espírito Santo, levanta no nosso meio mulheres ousadas e usadas por ti. Levanta no nosso meio, Senhor, jovens apaixonadas pelo teu evangelho e que quando chegarem na época, Senhor, do casamento, de terem filhos, vão exercer plenamente o ministério da maternidade. Oh Espírito Santo, muito obrigado, Senhor, pela tua bondade. Essa é mais uma grande oportunidade de sermos ministrados por Ti, de aprendermos a Tua vontade, que a Tua vontade, Senhor, se estabeleça, porque ela é boa, perfeita e agradável. A Ti, Jesus, e somente a Ti, juntos nessa manhã, nós Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, Jesus? Você sabe quando você diz amém, você está dizendo assim seja? E às vezes a gente banaliza o amém, né? A gente fala, mas o conteúdo está meio esvaziado. Todas as vezes que a igreja, que nós que cremos no Senhor, falamos amém para algo, nós estamos dizendo assim seja. Traduzindo, a gente está dizendo, tá ligado, Senhor, nós cremos, eu concordo com isso. Então cuide quando disser amém, porque o Senhor, Ele confirma o amém. Amém? Graças a Deus. Bom,
Gente, esse texto, ele é um texto, obviamente, com um cunho voltado para um conselho de Deus para as mulheres, um conselho de Deus para as servas do Senhor. E hoje nós estamos numa data muito especial, a data de Dia das Mães. E eu queria falar um pouquinho sobre o termo mãe. Eu queria começar essa ministração fazendo um aprofundamento histórico sobre o que significa mãe aos olhos bíblicos. O que significa mãe na expressão máxima dessa conotação que se dá para uma mulher que tem filhos. E aí então nós vamos recorrer à raiz etimológica da palavra para começarmos então essa ministração. Mãe no hebraico antigo é uma palavra que transliterada significa em, que são a junção de duas letras do hebraico antigo. A primeira letra é Aleph e a segunda letra é em. E cada uma dessas letras no hebraico antigo, ela tem uma figura, ela tem um sinal, um diagrama, uma simbologia. Aleph, que é a primeira letra da palavra mãe, é representado por uma cabeça de um touro, de um boi. E representa não o animal em si, mas representa a força desse animal. Então a palavra mãe começa com Aleph, que significa força. E se tem uma característica das mamães, é a força. Se tem algo que nós precisamos aprender com as mães, é a valência de exercer a sua maternidade desde o princípio através da força. Quem já acompanhou um parto natural sabe que a vida já começa fazendo muita força. E eu não sei, eu acho que Deus sabia que os homens não teriam essa capacidade. Alguns não suportam nem ver. Não foi meu caso, eu estava lá firme. Mas assim, existem relatos de homens que caem, né? Existem. Vão ver o parto e dizem, não, eu vou filmar, e eu vou fazer, e eu vou acontecer. E quando o médico percebe, tem que cuidar do marido e não da mãe. As mães, elas são dotadas realmente de uma força sobrenatural. As mães, elas têm uma capacidade de suportar que realmente vem de Deus. Existe um texto que fala sobre uma valência de Deus, uma qualidade de Deus, que é muito semelhante à qualidade das mulheres, à qualidade das mães. E o texto diz assim, que Deus, ele é longânimo, ele é tardio em irar-se, ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Não parece que esse texto também fala de mães? Mãe é longânima. O que é longânimo? Longanimidade é uma capacidade que nós temos ou devemos ter de suportar as afrontas. Eu chego em casa e o Davizinho tem apenas 11 meses. E agora ele descobriu que embaixo dos móveis se acumulam pó. E aí agora ele aprendeu que com o seu dedinho ele consegue capturar a sujeira. E ele teve a brilhante ideia de agora experimentar o pó. Bota lá e bota na boca. E a gente está correndo, não faz isso. E aí, gente, o pai, ele tem uma capacidade assim, diplomática reduzida. Fala uma vez, fala duas, vem aqui, guri. Bota no colo e diz, não, tu não vai mais. E daqui a pouco solta lá, tá ele olha para trás e dá risada e põe o dedo. E a gente fica, meu Deus. E aí eu vejo a mãe, lá vai a mãezinha que pega, põe no colo e diz, não filho, não pode, limpa as mãozinhas, daqui a pouco ele está lá de novo, limpa de novo, é algo interminável. Sabe o que é isso? Longanimidade, uma capacidade de resistir às afrontas. Deus é assim conosco. Quantas vezes fazemos orações do tipo, Deus, aonde tu estás? E o Senhor ali do nosso lado, nos cuidando, nos protegendo, inclusive daquela situação que a gente está achando que Deus não está. E se fosse um Deus normal, natural, humano,
poderia dizer, tá bom, vou te deixar um pouquinho sozinho para você ver o que é a vida sem a minha proteção. Mas como Deus é Deus, Ele não nos abandona, Ele prometeu, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Essa virtude também foi dada às mães. E nós, homens, precisamos aprender com essa virtude. Nós precisamos aprender com essa valência. Porque às vezes as mulheres, elas nos ensinam demais com a sua capacidade de suportar o dano. Mães, elas conseguem chegar a uma condição de suportar contrariedades que a lógica natural não compreende. Certa vez eu tinha um amigo que é ainda, né, pastor, e um casal de Deus, uma família abençoada, mas o seu filho se desviou dos caminhos do Senhor. O seu menino entrou na vida do crime. E aquela família é uma família completamente dedicada à obra do Senhor. Sabe quando você tenta achar alguma motivação, algo que ligasse a esse fato e não havia conexão alguma? Uma família exemplar. E chegou um dia que aquele menino foi preso. E aquele pai ficou arrasado, E no dia que a notícia chegou, eu corri para o seu trabalho e fui falar com ele. Ele, quando me viu, saiu logo do lugar que ele trabalhava e sentou no meio-fio e começou a chorar, dizendo, eu não sei porquê. Eu criei esse menino com tanto amor, eu me dediquei tanto, eu não sei porquê. E aí ele voltou para o trabalho e eu fui na casa, conversei com a mãe. Aquela mãe, apesar de destruída emocionalmente, aquela mãe, apesar de chorar muito, as palavras que saíam dela eram palavras que nunca mais saíram do meu coração. Ela chorava pela dor do filho estar lá, mas dentro dela tinha uma convicção que dizia, o meu filho vai sair de lá e ele vai ser transformado. Ele é um menino bom, ele cometeu um erro, mas ele vai ser regenerado. Deus vai mudar a história do meu filho. Aquilo me impactou de tal maneira, porque a minha compreensão não conseguia chegar na paciência e na longanimidade daquela mãe. Ela tinha uma capacidade de suportar ao ponto de não rejeitar o seu filho, de não rejeitar o seu, e de, apesar de saber que ele tinha cometido algo errado e que ele deveria pagar, ela tinha uma esperança que aquele menino um dia voltaria à essência com a qual um dia ele saiu do ventre, puro, filho de Deus e nascido para um propósito extraordinário. Tempos se passaram. Aquele menino, como aquela mãe profetizou, saiu daquela cadeia. Aquele menino lá dentro se converteu. Quando ele sai, ele vai para uma cidade pequenininha e lá começa a trabalhar na igreja. Se casa. Hoje é um missionário vivendo no Nordeste com uma família, cuidando de comunidades e comunidades em um lugar onde nem água tem. Quando eu olho para isso, eu vejo a mão de Deus sobre as mães. Mulheres extraordinárias que, com a paz de Deus no seu coração, não desistem daquilo que Deus deu. Nós, homens, precisamos aprender a ter esse nível de paciência mais alargado. Aprendermos a ter essa capacidade de resistir ao mal e persistir no bem também mais alongada. As mulheres, elas carregam essa dádiva do Senhor. E a palavra mãe no hebraico começa dizendo isso, que mãe é forte. A outra letra do hebraico que fala sobre mãe é o em. Em é uma figura, quando você vai ver no dicionário hebraico, como que ondas, que se remete à água. Então a transliteração de mãe no hebraico é a junção de água e força, que de maneira simplista seria uma tradução literal de água forte.
Quando se fala mãe no hebraico antigo, no original, está se dizendo que mãe é água forte. Quando nós vamos pesquisar a história dessa água forte, os hebreus eles tinham por costume fazer vestes com peles de animais. E então eles tiravam o couro daquele animal e começavam um processo de tratamento. Eles colocavam em caldeiras, em recipientes e começavam a ferver aquele couro. E aquela água que ficava fervendo com aquele couro, ela ia sendo engrossada por aquilo que do couro saía. E eles descobriram que a parte mais grossa daquela água, a parte mais forte daquela água, era uma espécie de cola. E então depois que eles tiravam o couro, eles tiravam a água fraca e ficavam com a água forte. E a água forte era usada como uma cola. Então quando eles falavam mãe é água forte, eles estavam dizendo mãe é aquela que cola, mãe é aquela que une, mãe é aquela que serve de ponto de contato entre a família. Que expressão poética linda para falar sobre mãe. A mãe realmente tem essa capacidade de passar nos ambientes e ir aglutinando as pessoas. A mãe tem essa capacidade de onde está ir trazendo filhos, marido, vir trazendo todo mundo para perto, aconchegar. E isso é algo que nós como igreja, homens, mulheres, jovens, mamães ou não mamães, todos nós precisamos aprender. Essa virtude de sermos água forte, de aonde passarmos não sermos homens ou mulheres que afugentam, de não sermos crentes que são repelentes, mas que sejamos crentes em Deus que aglutinam, que aproximam e que servem de ponto de contato a tal ponto que não se desgrude mais. Que assim seja a nossa relação com Deus. Uma água tão forte, uma cola tão forte, e a Bíblia vai dizer que nós somos membros de um corpo. E que esses membros, pela ligadura, diz o texto, nós vamos crescer bem ajustados. Sabe qual é a família que cresce? Não é aquela que tem muito dinheiro. A família que cresce é aquela que tem os membros bem pertinho, bem ajustados, como um corpo, e assim avançam. Sabe qual é a igreja que cresce? Não é aquela que tem muito recurso, mas é aquela que os seus membros estão bem perto. Sabe qual é a empresa que se projeta para voos grandes e se transforma em grandes empreendimentos? São aquelas em que os seus colaboradores estão bem perto. Sabe quem é que nos aproxima, diz a palavra? O Espírito Santo de Deus. Quando falamos na tríade Pai, Filho e Espírito Santo, o Pai é Pai, o Filho, Filho. E o Espírito Santo, ele cumpre esse papel da maternidade, esse papel da mãe, que aproxima, que junta, que une, que traduz, que mantém o povo junto. Então, que lindo é saber que mãe, no sentido original, é tão profundo. Não é apenas para falar daquela que gera filhos. Qualidade de mãe não é apenas capacidade hormonal de ter filhos do ventre. Quantas mamães são mamães genuínas de filhos adotivos? Quanta gente cheia de virtude que hoje está influenciando a terra, que tiveram como exemplo uma mãe forte, uma mãe que foi água forte, que colou, que por mais que estivesse errado não abriu mão de corrigir e de estar perto. Que nós como igreja também sejamos assim. Dito isso sobre o termo mãe, nós vamos entrar agora em uma parte do texto e vamos pensar algumas virtudes de mulheres. E aí, quando falamos mulheres, nós estamos falando, obviamente, de mães, potencialmente chegando aí perto do período da maternidade.
Estamos falando daquelas que talvez hoje desejam ter, mas ainda não têm. Enfim, estamos aqui para englobar todas elas e também para incluir os homens, porque vamos falar de virtudes que não são peculiares apenas das mulheres, mas princípios espirituais que nós homens também devemos carregar e, sobretudo, devemos analisar para os solteiros. Sei que é solteiro aí, tá querendo casar, vou te dar grandes dicas de mulheres de Deus, para que você possa ter uma referência de uma boa esposa para casar. Você que está vendo aí pela internet também, talvez você ainda está aí procurando e você, jovenzinha, menina, ainda não casou, dá tempo de se ajeitar e entrar nessa linha aqui de mulher virtuosa, que é o que a palavra de Deus diz. Então vamos lá. O texto começa dizendo: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede muito ao dos rubis. 3 elementos de uma mulher de Deus. Primeiro, o texto começa dizendo que ela é uma mulher virtuosa. Virtude significa habilidades, dons. Durante muito tempo as mulheres foram suprimidas. Durante muito tempo a comunidade, a sociedade como um todo, formada de maneira machista, sobrepujou as mulheres, colocou as mulheres em uma condição subhumana. No Velho Testamento nós também vemos isso, muita contrariedade contra a ação feminina. E aí nós vamos ver Jesus, que vem para restaurar todas as coisas, e ele vem e reposiciona as mulheres numa condição de igualdade. Não é uma condição de igualdade para ser superior, mas numa condição de igualdade, como diz a palavra. Em Cristo Jesus não existe mais judeu ou grego, nem macho nem fêmea. Em Cristo Jesus todos nós somos um. Então, aos olhos de Deus, nós somos todos filhos. E essa palavra é muito pertinente para esses dias, porque vai falar que mulher de Deus é mulher virtuosa. Virtude significa habilidade. Todos nós nascemos com dons, com habilidades. Alguns dons são natos, são aqueles que naturalmente você executa, naturalmente você faz, naturalmente você exerce. Agora existem outras habilidades, outras virtudes, que são virtudes treináveis, que são virtudes que podem ser adquiridas. E é sobre essas que eu também quero falar nessa manhã. Antigamente tinha um conceito de que as mulheres, elas não podiam empreender, elas não podiam avançar. E hoje nós estamos diante de um texto escrito por Salomão, que não apenas vai dizer que pode, como incentiva as mulheres a terem uma vida de habilidades crescentes. Você mulher que está nos ouvindo nessa manhã, você jovem que está nos ouvindo, você mãe, você marido, você jovem, menino, que as nossas esposas encontrem em nós liberdade para crescer e avançar intelectualmente, emocionalmente, que elas possam empreender, que elas possam estudar, que elas possam se desenvolver, não para serem maiores, mas para nos auxiliarem no projeto de Deus, onde o marido é o cabeça, mas a mulher faz parte desse projeto no corpo que Deus deu na mesma missão. Igrejas fortes são igrejas onde as mulheres tomam os seus posicionamentos baseados na palavra de Deus e exercem o poder que Deus deu com autoridade. A história da humanidade foi transformada porque uma mulher ouviu um anjo que desceu do céu declarar que ela era bendita, que ela era bem-aventurada e que no seu ventre Deus colocaria um projeto grandioso. E essa mulher, apesar de simples, ela teve uma virtude. E qual é a virtude? Ela aceitou o plano do Senhor para a sua vida. Eu quero declarar que sobre nós, Igreja do Senhor, nós vamos viver rodeados de mulheres que serão virtuosas, e a maior virtude vai ser obedecer a palavra de Deus.
Que a maior habilidade das mulheres não seja a fala, não seja a beleza estética, mas que a maior habilidade das mulheres do Senhor seja essa virtude de acreditar na palavra, de se desenvolver debaixo da palavra e de aceitar a missão que Deus lhe deu. Assim começou a história de Jesus na terra, com Maria, uma camponesa que recebeu um projeto grandioso. Ela não sabia como, mas ela sabia que era de Deus. E se é de Deus, ainda que o desafio seja grandioso, minha irmã, eu quero te encorajar. Se o Senhor te deu um projeto, se o Senhor colocou algo no teu coração, talvez empreender, talvez fazer algo que seja inédito na tua família, talvez a carreira que você quer seguir, ninguém ainda seguiu. Se isso vem do Senhor em nome de Jesus, não retroceda, Deus vai te abençoar e os teus planos serão bem-sucedidos, como diz a palavra de Deus. Amém? Homens, para você que é casado, para você que já tem uma esposa, para você que vai adquirir uma namorada, que o Senhor vai te mostrar, o teu coração precisa estar assim, um coração que se alegra com o crescimento dela, um coração que não cria rivalidade, um coração que não joga para baixo, porque sabe que se ela crescer, o ministério de vocês de uma só carne cresce, que sabe que se ela for cheia do Espírito Santo, o Senhor vai usá-la para crescimento da obra dele através de vocês dois juntos, e aí a casa de vocês vai viver plenamente os sonhos de Deus, aí a casa de vocês vai viver plenamente aquilo que Deus tem, e para isso, nós homens precisamos ser os primeiros incentivadores das nossas esposas. Nós jovens da igreja precisamos ser os primeiros incentivadores de mulheres que vão, que avançam, que praticam, que fazem o que a palavra de Deus diz. No nosso meio nós não teremos oposição ao crescimento das mulheres, porque isso é palavra de Deus. O texto segue dizendo que mulher ela deve ser virtuosa. E aqui eu quero fazer um contraponto com o oposto de virtuosa. Mulher virtuosa é aquela cheia de valências, habilidades. E a ausência de valências e habilidades transforma qualquer ser humano em rixoso, rixosa. O que é um homem ou uma mulher rixosa? É popularmente conhecido como teimosa, teimoso, aquele que sabe que está errado, mas não dá o braço a torcer, se enfia numa discussão e mesmo sabendo, bom, eu estou errado, mas para não perder a discussão, não dá o braço a torcer. Deus espera de nós e das mulheres e dos homens que nós sejamos pessoas cheias de virtudes, e uma das virtudes de Deus nós começamos a dizer que é paciência, longanimidade, capacidade de resistir ao mal, e mais do que isso, controle e domínio próprio. Meninas, mulheres, mamães, vocês possuem uma arma poderosa, que é capacidade de discernimento, que nós homens, infelizmente, não temos tão elevada quanto vocês. No mundo dizem que é um sentimento, as mulheres pressentem. Na igreja nós entendemos que é dom de Deus, é discernimento espiritual. O homem vai na frente, mas ele precisa que a mulher o acompanhe como um radar. A maior parte das decisões que dá problema em casa, sabe por quê? Porque o abençoado intransigente sai fazendo, não conta nada para ninguém e no final dá ruim. Frank, tu tem que decidir em que time tu tá, Frank. Tá doido, rapaz? Mas assim, a gente tem que se convencer. É difícil, é difícil. Já viu o homem quando vai numa cidade nova assim, vai visitar um parente que nunca foi? Todo mundo dentro do carro e sai. E aí quando vai chegando perto, a mulher já vai sentindo. Ela sente, não sei como é que elas fazem, eu não sei o que é. O Espírito Santo conta. E aí ela vem e diz assim, eu acho que já passou.
Aí que o marido se perde todo. Meu Deus, ele acaba com o mapa do universo, mas ele não dá o braço a torcer. Ele diz, deixa comigo, e entra numa rua, e entra na outra, e entra, e se perde todo. No final, para pedir informação. E aí geralmente ele sai do carro, para não deixar a mulher ouvir. E aí tem que voltar lá atrás, onde a abençoada diz, eu não falei. O que é isso? É que Deus deu às mulheres esse dom. Quando você vai ver lá em Gênesis, você vai ver que Deus colocou no homem e na mulher habilidades para que eles trabalhassem juntos como equipe, um time. E uma das valências que Deus deu ao homem e à mulher juntos é que eles deveriam dominar. Eles deveriam sujeitar a terra. Para dominar, você precisa ter conhecimento. Na época das cavernas, na idade das pedras, a imposição, o domínio era feito através da força física. Você percebeu que a humanidade saiu da idade da pedra? Você percebeu já assim? Conseguiu dar uma olhadinha que a gente já não está mais lá? Mas não é incrível que as pedras não acabaram? Não tem pedra por aí? Então por que é que nós saímos da idade da pedra, se as pedras continuam aí? Pelo surgimento de novas tecnologias e numa capacidade de conhecimento elevado que fomos adquirindo. Hoje não comemos mais com as mãos, a gente descobriu que dá para fazer talheres. E que bênção! Alguns são retrógrados. Um nome mais bonito para dizer ortodoxo. É gente que nasceu assim e diz que vai ser assim, porque meu pai foi assim, todo mundo foi assim. Eu quero hoje pedir ao Senhor que nos ilumine a todos nós. Que se tem algo que nós homens precisamos mudar para incentivar as mulheres a desenvolver as suas virtudes, que nós façamos isso debaixo da palavra em nome de Jesus. E as mulheres se precisam se posicionar e ocupar espaços que têm deixado de lado, que isso também aconteça debaixo da palavra e da vontade de Deus, em nome de Jesus. Quando Deus disse para Adão e Eva, dominem, sujeitem, perceba que não é no singular, não foi para Adão, foi para eles. Dominem juntos, sujeitem juntos. Quando Eva não estava perto, quando os dois não estavam juntos, a primeira coisa que aconteceu para que Adão caísse, foi que o inimigo derrubou o radar de Adão. Adão precisava cair, porque ele tinha escutado a informação da boca de Deus. O pecado para entrar no mundo precisava entrar através de Adão, o primogênito, o primeiro. Mas esse pecado só poderia entrar se a serpente enganasse Adão. E para enganar Adão, ela começa destruindo o radar do casal. Foi quando Eva perdeu a sua eficácia de diagnosticar o mal que Adão caiu. Minha irmã, se você ficar na palavra, tem coisas que o inimigo está tramando que vão cair antes de chegar na sua casa, porque Deus te deu capacidade de discernimento. Tem projetos na igreja que vão avançar, que vão crescer, se você que está na liderança, se você mulher que está junto conosco, estiver em oração, Deus mostra, Deus revela, é uma habilidade, é um dom feminino. E para isso eu quero declarar, nós, povo de Deus, não CI, mas igreja do Deus Altíssimo na terra, nós vamos voltar à essência, casais que vão andar alinhados, jovens e mulheres, mamães que vão ter discernimento do Espírito e que não vão andar segundo a carne, mas vão andar debaixo de revelação que vem do alto. Virtudes. Se tem algo que deixa um marido cheio de orgulho, é ver a sua esposa fluindo no dom que Deus lhe deu. Se tem algo que enche o marido de orgulho, é ver a esposa, a mulher, a filha, fluindo debaixo da graça que Deus lhe deu. Virtudes servem para isso, não apenas para exercer, mas a virtude, o dom que Deus te deu, serve para você fluir.
Se até aqui, meu irmão e minha irmã, você está apenas funcionando, que hoje seja amanhã de você tomar de volta o cajado, de você tomar de volta a autoridade, de você tomar de volta o dom que Deus te deu, e não apenas funcionar, mas começar a fluir debaixo da graça de Deus. Existe uma diferença enorme entre funcionar e fluir. Funcionar é burocrático, funcionar é regulamentar. Fluir é espiritual, é espontâneo, é saudável, é leve. Coisa boa é ver alguém fluindo. Eu gosto de um exemplo entre fluir e funcionar. Quando você vai ver alguém andar pela primeira vez de patins. Você já viu? A pessoa bota e olha todo mundo andando e, meu Deus, que maravilha. E aí quando põe no pé, surpresa, não é bem assim. E aí alguém segura e o pé vai para frente, vai para trás e vai, meu Deus, é uma tragédia. Quem fica do lado fica desesperado, porque assim, ó, meu Deus, vai acontecer alguma coisa. Aí com o passar do tempo começa a fluir. Esses dias eu passei um escândalo, fiquei escandalizado. Nós fomos para o Ramiro, todo mundo lá. E aí uma menina da igreja falou, pastor, eu ando de skate. Eu falei, amém, querida, mas para mim ela andava assim, né? Alguém segurando a mão dela. Aí ela falou, pastor, vamos lá na rampa. Eu falei, não, querida, vamos andar aqui, né? Eu disse, não, vamos lá na rampa, pastor. Tá bom, vamos. Mas na minha cabeça ela ia na rampinha mais baixinha que tinha. Eu digo, e ela se enveredou na rampa mais alta que tinha, já me bateu um desespero, ela não tinha capacete, não tinha nada. Eu digo, ela é doida? E aí tinha os meninos andando, e os meninos andando na rampinha ali, eu digo, meu Deus. Ela falou, não pastor, eu estou acostumado, só falou, estou acostumado e foi. Quando ela desceu, meu coração foi junto, eu digo, meu Deus. E pasmem, foi, fez manobra, voltou, parou, olhou pra gente, os meninos ficaram assim, o que é isso? Aí um doido que estava andando tentou fazer igual, deu com a cabeça na parede, foi uma tragédia. Tu estava lá, não estava, Frank? Lembra disso? E ali Deus me chamou a atenção. Eu perguntei, como é que tu aprendeu a fazer isso? Ela falou, desde muito jovem, eu exercito. Tem coisa que Deus quer te fazer fluir, mulher. Ele está dizendo, começa, deixa fluir. Talvez no começo tenha dificuldade, talvez no começo seja difícil, talvez para você se expressar em público, talvez para tocar um instrumento, talvez para empreender, você carrega essa promessa, mas é difícil, ei, mas comece, que essa seja a manhã do start, em nome de Jesus, amém, amém, assim seja, em nome de Jesus, que surjam outras skatistas, que surjam profissionais liberais, médicas, aleluia, ministras de louvor, pregadoras do evangelho, graças a Deus, que assim seja no nosso meio. O texto diz, mulher virtuosa, o seu valor muito excede ao dos rubis. Esse texto diz que ela não é apenas cheia de virtudes, mas o texto também diz que ela é uma raridade. Essa combinação de virtudes e valores transforma essa pessoa que tem essas virtudes alinhadas com a vontade de Deus em pessoas raras. Existe uma estatística triste de porcentagem de casamentos que se dissolvem no primeiro ano. Existe uma estatística alarmante de famílias que se dissolvem antes de terem o primeiro filho. Por que essas coisas acontecem? Por que é tão difícil manter um relacionamento? Uma das razões é que encontrar a pessoa certa é difícil. Gente com virtude, com valores dos céus, são raridade, como diz esse texto. O seu valor muito excede ao dos rubis, porque é valioso, é difícil de encontrar. Agora perceba que o texto não diz que é uma raça em extinção. Gente com virtudes ainda existe hoje. Gente boa ainda existe nos dias de hoje.
Pessoas do bem, gente que paga o que deve, gente que honra as suas contas, gente que honra a palavra que dá, gente que chega no horário, ainda existe. É uma espécie rara, mas não é extinta. E eu creio que Deus está levantando nesses últimos tempos uma geração de gente que vai ser cheia da virtude e que vai dar um testemunho poderoso com a sua vida. Tenho dito aqui na igreja, se você combinou, deu um horário, te quebra todo, mas vai. Falou que vai, é melhor que tu não diz nada. Se der, guarda para você. Se der, você aparece de surpresa, vai ser uma benção. Sabe qual é a técnica de Deus conosco? Deus, ele nos surpreende. Não é porque ele não honra a sua palavra, é porque a gente não consegue aguentar a pressão de ficar esperando até a hora do negócio acontecer. E assim é o ambiente onde a gente promete e não cumpre. Quer arranjar problema com criança? Promete e não faz. Diz que você vai dar um pirulito, assim, uma coisinha simples. Mas você passou e não conseguiu e chegou em casa. Ah, meu filho. Aí você explica o dia que você teve para ele. Filho, filha, o pai veio cansado, um dia inteiro de trabalho. Olha aí, não deu, amanhã o pai compra. E aí você olha para ela esperando que esteja tudo resolvido, seu coração bem discernido. Pronto, uma pessoa equilibrada, afinal você já tem 5, 6 anos. Não, você sai correndo emburrada dizendo, você mentiu para mim. Deus nos trata assim. Quando Ele fala, Ele move céus e terra para aquele negócio dar certo. Quando Ele fala, Ele move o mundo para que a sua palavra aconteça. E nessa manhã, Ele está dizendo, ei, é melhor não prometer. Fica quietinho, chega de surpresa. Vai dar um presente, não sabe se vai ter dinheiro no dia. Não fala nada, chega de surpresa. A surpresa, esse elemento que surpreende, faz tão bem. Às vezes é algo simples que a gente faz, a pessoa não está esperando. Meu Deus, é uma dádiva. Agora, uma decepção de ficar esperando algo que foi combinado e não aconteceu, é muito pior. Então Deus está dizendo, vocês vão carregar virtudes e vocês são raridade. Entretanto, vocês não estão em extinção. O povo de Deus será um povo com virtude, porque aquele que era, que é e que há de vir, um dia voltará e em breve vai cumprir a sua palavra. E ele disse que ele vai voltar para buscar uma igreja limpa. Vai sobrar uns doidos limpos até o final. Vai ter uns doidos que até o final vão dar a palavra e vão cumprir. Você acredita nisso? Que loucura. Vai ter gente doida como eu e você, que ainda vai chorar quando atrasa uma conta, que vai perder o sono quando não conseguiu honrar a palavra, que sai correndo, a vontade de deixar o carro e sair correndo a pé, por causa que você deu um horário e não conseguiu chegar. Esse tipo de sentimento vai permanecer na terra até que Jesus volte, e um dia Ele vai nos levar para aquele lugar e vai dizer, ei, valeu a pena, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. O texto segue falando sobre as virtudes. Tem uma parte do texto interessante que diz assim, que essa mulher, ela sai, e ela então traz linho e traz lã, e o coração do seu marido, ele é confiado, ele fica com confiança nela. E aí eu vou pegar esses 2 versículos e vou fazer uma mescla para que a gente possa pontuar mais alguns valores. O primeiro diz que ela é confiável, que o coração do seu marido confia nela todos os dias da sua vida. Podemos trocar a expressão marido por companheiro de trabalho, de igreja. Podemos trocar a palavra marido por filhos, por gente que convive com você, e que Deus espera que as pessoas que estejam no seu métier, na sua network, na sua linha de relacionamentos, que essas pessoas, elas confiem em você, que possam sentar do teu lado e descansar o coração, sem ficar melindroso, tendo que medir as palavras, porque o que entra aqui sai lá. Cri, cri,
alecrim. Gente que a gente está doido para contar uma boa notícia, mas não dá, porque você sabe que se contar aqui, o universo vai saber. Quando é com os de fora, a gente até tem um receio natural, um filtro. Eu não vou sair contando a minha vida para todo mundo, é natural. Agora é uma tragédia quando é gente crente. É uma tragédia quando é gente que conhece a verdade e que deveria exalar confiança, diz a palavra. Nós, crentes, devemos ser o povo mais confiável da terra. O texto diz que o seu marido, o seu companheiro, as pessoas que cercam essa mulher virtuosa, elas têm o seu coração descansado. Você sabia que uma das maiores causas de conflito relacional, interpessoal, está ligado à baixa confiabilidade dos parceiros? Pessoas se unem em várias instâncias. Vamos pegar aqui o núcleo familiar, homem e mulher, e começam um relacionamento. E a grande ebulição de atritos entre eles que roubam a paz é a falta de confiança. Começa a namorar, a vida vira uma tragédia. Ele não sai mais do celular controlando ela não sai mais do celular controlando ele. Quando estão juntos, estão brigando porque demorou para chegar. Onde é que tu estava? Meu Deus. E aí, pasmem, existem casais, casados, que não exercem essa virtude. E aí vamos sair do hemisfério do casamento e vamos passar para o hemisfério da igreja. Gente que anda conosco, que deveria ser confiável. Gente que carrega o Espírito Santo e que deveria ser 100% verdade. E que às vezes não são. E como é triste. Talvez uma das maiores dores que a humanidade enfrente nesse tempo é a dor da traição. A traição causa sequelas não apenas no âmbito natural. A traição causa ranhuras na alma. Porque aquele que é traído, ele vai perdendo o seu fundamento. Aquele que é traído vai ficando suspense ao ponto de não ter mais alicerce na vida. Deposita sua esperança, deposita sua lealdade e de repente descobre que aquilo tudo foi uma grande fraude. Quem sabe ao longo da sua história você passou por algo assim, com um amigo, com um sócio, com um familiar, talvez na vida conjugal. Eu louvo ao Senhor porque quando Ele nos chama, Ele nos regenera, Ele apaga esses traumas, Ele tampa esses buracos existenciais, Ele nos preenche de tal forma que Ele se transforma no nosso alicerce. Ele se transforma na rocha eterna na qual firmamos os nossos pés. E aí, a partir desse firme fundamento, as traições do lado de fora nunca mais nos transformam em pessoas sem confiança ou não confiáveis do lado de dentro. Essa é a geração que o Senhor está nutrindo nessa manhã. Homens e mulheres que decidiram no coração: nós seremos confiáveis ao Senhor. Nós não seremos os traidores. Nós poderemos até ser traídos, porque não dá para controlar o outro, mas nós não pagaremos o mal com o mal. Nós vamos vencer o mal com o bem para a glória de Deus.
No versículo seguinte, o texto vai falar que essa mulher, ela sai, e ela traz, ela pega, ela conquista lã e linho. Esses dois elementos, eles são muito proféticos. Lã e linho é muito profético na palavra do Senhor. Mas eu quero começar pelo termo que diz que ela sai. Ela sai do ambiente familiar, ela sai do ambiente da casa, ela vai para o lado de fora, e então ela consegue esses elementos e traz para casa. Aqui fala de uma virtude das mulheres, segundo a palavra de Deus, que é empreender, que é sair das barreiras, das zonas limitantes, sair para estudar, sair para aprender, sair para empreender, sair para conhecer, sair do núcleo, sair da casca, desenvolver-se, romper as barreiras. Deus não tem problema com gente, com homens e mulheres que caminham na direção desse crescimento. Deus não tem problema nenhum com isso, e sobretudo com as mulheres. Mais do que isso, a palavra de Deus está dizendo que elas podem fazer isso, devem fazer isso. Agora perceba o que elas fazem quando adquirem o conhecimento. Perceba o que elas fazem quando elas conquistam coisas lá fora. O texto diz que elas saem, e o que elas conquistam, elas não usam lá fora. O que elas conquistam, elas trazem para dentro. Lã e linho conquistado lá fora, mas é usado com a família aqui dentro. O que significa lã? Lã é um termo profético que fala sobre afetividade. Lã fala sobre calor, cobertura, aconchego. Vai trabalhar o dia todo, mas quando chega em casa não tem tromba. Vai trabalhar o dia todo, mas quando chega em casa ela tem uma capacidade de aconchego. O marido, a mesma coisa, trabalha fora, e se a mulher está em casa, ou se os dois chegaram do trabalho, quando chegam, eles não chegam com espinhos ou farpas, eles chegam vestidos de lã. Já deu um abraço em alguém assim, com uma blusinha de lã bem gostosa assim? Já vestiu uma blusinha de lã assim naquele dia frio? Deus está dizendo: saiam, desenvolvam-se. Mas quando conquistarem o que vocês estão almejando, vocês têm que voltar para casa, que é onde as coisas começaram. Vocês têm que voltar para casa e em casa serem assim, afetivos. Se tem algo que se perdeu nesses últimos 100 anos, tem sido o desejo de voltar para casa. É tanta guerra, é tanta luta no mundo corporativo, metas absurdas e tantas coisas. E no final do dia perde-se o desejo de voltar para casa. Por quê? Porque quando vai para casa não é lã, é cerca elétrica. Porque quando vai voltar para casa não é lã, não é aconchego. O que espera em casa é brigas, discussões. E o Senhor está dando para nós um modelo. Ei, vai passar o dia todo fora, adquirindo, vencendo. Vamos lá, vamos para frente, vamos lá, vamos fazer a diferença, é lá fora. Agora, quando voltar, na porta, lembra disso em nome de Jesus. Na porta: Senhor, me reveste com a tua lã. Senhor, me reveste com a tua ternura. Que o ácido que jogaram em mim lá na rua não entre na minha casa. Que os lixos que tentaram depositar sobre a minha vida lá fora não entrem na minha casa e sejam depositados sobre os meus. Aqui, Senhor, eu tiro tudo aquilo que veio sobre mim na rua e levo para dentro apenas aquilo que de bom o Senhor me deu. Me veste com essa lã, e em casa você será um homem e uma mulher afetuoso para a glória de Deus. Aí sabe o que acontece?
dá uma vontade de voltar para casa. Dá uma vontade doida de acabar o serviço e correr para casa. Dá uma vontade de ver os filhos. Dá vontade de voltar quando o ambiente é assim. Se não é, em nome de Jesus, esse é o domingo que Deus vai virar uma chave nessa casa. Esse é o domingo que Deus vai virar uma chave no nosso lar. E nós vamos sair, vamos avançar, mas vai ter um desejo doido de voltar para casa, porque na nossa casa vai ter lã, vai ter aconchego. O texto diz que ela não só carrega a lã, mas também o linho. Linho na palavra do Senhor significa santidade. Quando Jesus fala sobre as vestes que vão nos ser dadas lá nos céus, as vestes são de linho branco, fino, comprido, que representa a santidade. O que Deus deseja dar a nós, homens, e aqui especificamente nesse texto falando das mulheres, é uma vida de crescimento, de avanço, de ternura, mas de algo muito sério, que é a santidade. O termo santidade tem sido esvaziado do seu sentido. Algumas pessoas, quando nós falamos de santidade, pensam no anjo com uma auréola em cima da sua cabeça e parece que é algo inatingível. Sabe o que Deus disse? Um dia Deus chegou para Moisés e disse assim: Moisés, vocês estão montando um grande acampamento. E eu vou dar regras para vocês de convivência nesse acampamento. E uma das regras, Moisés, é a seguinte: quando vocês forem fazer as suas necessidades, quando vocês forem evacuar, diz o texto, vocês vão fora do arraial. E lá vocês vão fazer covas, vão depositar lá os seus dejetos e vão fechar aquilo fora do arraial. E aí o texto diz: por que isso? Porque o Senhor vosso Deus, que é santo, vai passear no meio de vocês. E Deus não quer ver sujeira nem no ambiente físico. Você sabia disso? Que Deus mandou deixar o arraial, o acampamento limpo, porque Ele iria descer e visitar o seu povo, e não queria ver mau cheiro, e não queria ver sujeira ou algum tipo de contaminação no meio do seu povo. Quando Deus desce e vê aquela casa bagunçada, Ele fica na porta esperando. Quando Ele desce naquela mesa de escritório e quer visitar e quer te dar aquela ideia que vai mudar a vida daquela empresa, Ele vê aquela bagunça em cima da mesa e fica esperando. Quando Ele vê o nosso coração bagunçado e cheio de coisas que dão mau cheiro, Ele fica esperando. Porque o nosso Deus, Ele é santo, diz a palavra. Então, gente, Deus não tem problema em nos abençoar, e Ele nos chamou para isso. Nós seremos o povo mais abençoado da terra, diz a palavra. Nós vamos comer o melhor dos frutos dessa terra, diz a Santa Escritura. Mas Deus é um Deus de princípios. E um dos princípios para uma vida saudável, um dos princípios para sermos, como esse texto está dizendo, virtuosos, é que nós precisamos ter uma vida limpa diante do Senhor. Às vezes o que causa mau cheiro não está do lado de fora. Às vezes o que causa mau cheiro, infelizmente, está aqui. Palavras maldizentes, linguagem indecente, palavras e sentimentos depreciativos contra irmãos, desonra contra líderes, falta de honra paterna e materna, coisas que vão colocando para dentro de nós sujeira, e essas sujeiras vão emitindo sim um mau cheiro, e se não cuidarmos gera morte, e a morte
quando chega, também exala um mau cheiro. Quando Marta foi a Jesus, Jesus disse: aonde vocês colocaram? E Marta disse: Senhor, Lázaro, meu irmão, já está morto há 4 dias. Ele já cheira mal, Senhor. E aí, graças a Deus, porque o nosso Jesus é aquele que, ainda que cheire mal, Ele pode trazer vida de novo. Ainda que o coração esteja cheio de coisas que jogaram aí dentro, não foi você que atraiu, foram lixos depositados. Quiçá lá na infância. Vai ser como o pai, vai ser como a mãe, não vai dar em nada. E até hoje isso fica ecoando aí dentro do seu coraçãozinho e você fica patinando na vida, crendo nessas mentiras. Mas hoje o Senhor te chamou para uma verdade. E a verdade é: em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Vamos nos levantar nessa manhã com essa mentalidade de gente virtuosa. Vamos nos levantar nessa manhã com esse coração que vai agradar ao Senhor, dizendo: Senhor, eu entendi que o Senhor me chamou para uma vida de avanço, de crescimento. Mas que esse avanço e esse crescimento, Senhor, não é para me afastar do meu lar, é para que eu traga lã, ternura, aconchego ainda mais para minha casa. Nós podemos ganhar o mundo todo, gente. Mas o que vale ganhar o mundo todo e perder a sua alma, disse a palavra. Nós podemos conhecer os continentes, mas se nós perdermos o nosso lar e a nossa casa, do que adianta? Uma das maiores alegrias de um missionário, sabe qual é? Fazer missão, viajar, conhecer lugares. Mas no fundo, sabe qual é a alegria? Voltar para casa. Uma jornada inteira de trabalho, talvez difícil. Sabe qual é a alegria daquele dia? Voltar para um lugar que você possa dizer: é o meu lar. Voltar para sua casa, e talvez você more sozinho. Talvez hoje você está enfrentando um momento de solitude, de solidão. O Senhor está dizendo: eu sou contigo. Eu não te abandonarei, eu não te desprezarei, diz o Senhor. Ainda que uma mãe se esqueça de um filho que amamenta, que é uma loucura, o Senhor, o nosso Deus, jamais se esquecerá de nós. Que nessa manhã essa mensagem entre nos nossos corações. Que essas verdades bíblicas entrem em nós. Que nós não sejamos o povo da fake news. Que nós não sejamos o povo da selfie fake. Que nós sejamos o povo do rosto limpo. Que nós sejamos o povo que chega no horário. Que nós sejamos o povo que paga o que deve, que honra a palavra e que, sobretudo, é um povo que ama ao Senhor. O texto lá no verso 10 vai dizer algo sobre essa mulher tão especial que hoje nós estamos usando como referência. O texto termina dizendo lá no verso 10 que essa mulher, ela estende a sua mão para os necessitados. Ela abre a sua mão para os pobres. Eu tenho me alegrado tanto por ver pessoas que chegaram aqui em Blumenau sozinhas, e nesses 2 anos de igreja entenderam que a melhor alegria é em dar do que em receber. Gente que hoje ainda está sozinho, vai ter uma família em nome de Jesus, mas que hoje ainda está lutando para constituir uma família, mas que decidiu: enquanto eu espero a minha família, eu vou ajudar a minha família de Deus, eu vou trabalhar para o Senhor, eu vou estender a minha mão, eu vou cuidar de quem precisa. Hoje pela manhã, no Safe Foods, ali do lado de fora, nós estávamos servindo café e o Amir pregando a palavra. E aí eu perguntei para os meninos que estavam sendo servidos: hoje é dia das mães, pessoal. E eles falaram sim, e um deles baixou a cabeça. E eu perguntei: as mães de vocês, elas ainda estão vivas? E aí 2 disseram sim.
está viva, e o outro não respondeu, ficou quieto, e um começou a chorar. E um deles começou a dizer: a minha mãe é crente, a minha mãe me levou para a igreja, a minha mãe é uma bênção, pastor, mas eu me desviei, eu fiz coisas erradas, eu falei: olha, meu irmão, Jesus te trouxe aqui nessa manhã para te dar mais do que um copo de café e um pão. O Senhor Jesus te trouxe aqui hoje para que no mundo espiritual você volte para os caminhos. Porque se você voltar para os caminhos, vai ser um grande presente para sua mãe. E saiba que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Aquilo que foi declarado sobre a sua vida e aquelas orações continuam valendo hoje. E ele me falou: o que eu vou fazer, pastor? Eu falei: confie em Jesus. Ele falou: pastor, o senhor acha que ela me perdoa? Eu falei: eu creio que sim, meu irmão. Se você pedir perdão a Jesus, Ele te perdoa. Ele é como o pai do filho pródigo que está hoje aqui, ó, de braço aberto, te dizendo: vem. Você quer? Ele falou: eu quero, pastor. E aí depois que ele se reconciliou com o Senhor, ele disse: pastor, será que o senhor não liga para minha mãe? Eu falei: ligo, mano. E aí ele pegou o telefone e ouviu a voz da mãe do outro lado e começou a chorar. E a mãe chorava dizendo: filho. E nesse dia tão lindo preparado pelo Senhor, o Deus que reconciliou ali fora é o mesmo Deus que reconcilia aqui. Quem sabe a tua dor não é porque você se desviou. Quem sabe a tua dor é porque a sua mãe se desviou. É porque a parte abalada da família foi a sua mãe que escolheu. E talvez isso cause um grande peso na sua vida. E também nessa manhã o Senhor te trouxe aqui para te dizer: ainda que ela não compreenda os meus caminhos, na tua casa eu te chamei para ser luz, para ser sal. E chegará um dia que a luz que está em você vai converter a sua mãe. A Bíblia diz que chegará um dia que os filhos converterão os corações dos pais. Você que me escuta e talvez não está conversando com a sua mãe. Problemas, dificuldades. Ou talvez você está aqui, mas não trata como deveria. Que essa manhã seja a nossa manhã de reconhecermos a nossa pequenez diante de um Deus tão grande, mas sobretudo reconhecer a bondade desse Deus sobre a nossa vida e fazermos dessa manhã uma manhã de tributo à bondade de Deus. Se você não fala com a sua mãe, essa é a manhã para fazer isso. Se você não tem contato, porque talvez ela esteja incomunicável, ore ao Senhor. E o Senhor vai começar a mover uma situação para que esse encontro um dia aconteça para a glória de Deus. Mas a partir dessa manhã eu creio que todos nós sairemos daqui com o nosso coração limpo diante do Senhor para uma nova história, cheia de graça, cheia de fé e cheia de virtude para a glória de Deus. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.